Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Afinando o Cérebro. E hoje o nosso tema é sobre como eu organizar o meu trabalho quando estou com Afinando o Cérebro. Seja fonoaudiólogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, professor de canto, enfim, qualquer área que você tenha que gerenciar e organizar o trabalho com o seu paciente, com o seu aluno, com o seu atendido, enfim, que você possa ter as melhores ferramentas do Afinando o Cérebro para fazer essa sua intervenção. Então, vamos ver como a gente pode organizar e pensar o nosso trabalho aqui no Afinando o Cérebro. Lembrando que se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, lembra de se inscrever, porque toda semana a gente tem vídeo muito importante sobre memória, atenção, processamento auditivo, comunicação, aprendizagem, tudo voltado para quem gosta de trabalhar com o cérebro e se desenvolver na sua maior potencialidade, além de ajudar aquelas pessoas que precisam, né, que apresentam alguma dificuldade e que pode ser sanada, né? Afinal de contas, o Afinando o Cérebro vem para isso. Bom, então, primeiro passo que a gente precisa lembrar é que todas as atividades que estão no Afinando o Cérebro em formato de jogos ou em formato de áudios, elas precisam ser suas conhecidas, né? Suas companheiras e conhecidas. Então, nada melhor do que você usar o seu perfil que tem essa liberação, né? O perfil profissional, né? O perfil profissional ele pode cadastrar usuários, conectar usuários, né? À sua conta, mas principalmente nesse perfil você tem liberado todos os jogos, né? Quando você tem acesso premium, né? Você tem acesso a todos os jogos e, portanto, você pode no seu perfil conhecer cada um desses jogos. Esse ato, né, de conhecer, de passar você pela experiência, ele é um dos pontos mais importantes para a gente organizar o nosso trabalho, organizar a nossa intervenção e saber exatamente o que a gente vai indicar para aquele aprendiz que está ali à nossa frente, aquela pessoa que quer se comunicar melhor, que quer aprender melhor. Por quê? Todo o cérebro, ele passa pelo mesmo processo. Quando você tem um jogo, esse jogo vai estimular uma série de habilidades que em você podem ser mais fáceis, né? Você superar de uma maneira mais simples para você esse desafio ser menor e às vezes no seu aprendiz, né? Naquela pessoa que você está ali no seu cadastro, é um desafio muito maior, mas vai movimentar mais ou menos as mesmas habilidades cerebrais. Portanto, quando você passa pela experiência com esse olhar, né, ou com essa percepção sobre o que será que está sendo movimentado no meu cérebro, o que está sendo demandado do meu cérebro, o que está sendo exigido do meu cérebro, para que eu possa resolver e ter sucesso em cada uma das jogadas que estão se apresentando neste jogo. Quando você vai conhecer os jogos com esta pergunta, né, com essa percepção aguçada, você começa a justamente identificar quais são os movimentos que aquele seu paciente, seu aluno, seu atendido precisa realizar. Lógico, às vezes ele precisa realizar muito de uma determinada habilidade ali que está sendo exigida naquele jogo, né? Mas quando você passa pela experiência, você é capaz, então, de identificar, nossa, o que eu tive que fazer? O que meu cérebro precisou demandar? Qual o meu nível de atenção para cada um dos pontos? E que, então, esse jogo tá estimulando, esse jogo está demandando. Então, esse é um ponto super importante, porque é o ponto onde vai fazer com que você direcione melhor os jogos, conheça para você direcionar melhor os jogos, principalmente em relação também ao nível de dificuldade. A gente tem jogos aqui, por exemplo, que trabalham com as mesmas habilidades. Isso é muito importante, porque trabalhando com as mesmas habilidades em contextos diferentes, o cérebro vai generalizar a habilidade, ou seja, ele não vai aprender a fazer o jogo, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que aquela habilidade que o jogo está exigindo do cérebro dele, né, que está desafiando o cérebro dele, que aquela habilidade seja treinada, fortificada, tornada eficiente, mais ágil, responda mais rapidamente. Então, para isso, eu preciso treinar em níveis diferentes, por isso que os jogos têm
mais do que um nível, a maioria dos jogos tem mais do que um nível. Se não tem, né, a gente já tem um outro jogo que é parecido com aquele. E a gente tem, por exemplo, jogos que são, por exemplo, o Achei Hard. O Achei tem 3 níveis, o Achei Hard mais 3 níveis. Ou seja, eu pego aquela mesma habilidade e deixo a habilidade mais refinada. No caso, por exemplo, do Achei e do Achei Hard, né, no Achei Hard eu tenho uma questão de tempo, porque isso é fundamental. Meu cérebro tem que responder bem, né, tem que ser eficiente, mas ele também tem que ser ágil, porque a vida é assim, né? Não dá para a gente falar para o professor, explica, agora pausa, peraí, deixa eu processar. Tá, entendi, agora vai lá, termina o resto da frase. Não dá para a gente fazer assim. Assim como nas reuniões de trabalho também, a gente não consegue, para aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso até fazer isso de vez em quando, mas não posso fazer isso uma reunião inteira. Então, o meu cérebro ele precisa ser eficiente e rápido. E os jogos do Afinando o Cérebro justamente têm essa visão. Ele trabalha tanto a questão da eficiência quanto a questão do tempo. Em cada jogo você já pode fazer isso, né, sugerindo ou, né, instigando o indivíduo a fazer mais rápido, porque ele sempre conta o tempo também. Mas alguns jogos eles são especificamente desenhados, construídos para que essa questão do tempo tenha uma grande exigência. Por exemplo, o professor descolado. A gente tem o professor descolado auditivo e visual, que ele trabalha com as operações de matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão, e com as relações entre os números, né? Essa soma é igual a essa subtração, o resultado é igual, por exemplo. E nesse jogo, a gente tem uma questão do tempo. Ele tem um determinado tempo e quanto mais você consegue fazer as operações mais rapidamente, melhor a sua pontuação. Um outro jogo da matemática também é o bolhas, que também as bolhas vão subindo e, portanto, se elas vão subindo e vão desaparecer, eu tenho uma questão do tempo sendo trabalhada aqui, porque na matemática a gente tem essa questão, eu tenho que ser eficiente e tenho que fazer de uma maneira veloz, porque eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho um problema matemático, né? Eu tenho a expressão, então eu tenho que ter atenção a vários pontos. Por isso, esses 2 jogos de matemática, eles têm essa questão do tempo também. E quando a gente conhece o jogo, quando a gente passa pela experiência, a gente consegue identificar aquilo que realmente o jogo está apresentando. Logicamente, a gente tem lá na ficha técnica de cada jogo, a gente tem também essa questão das habilidades que estão sendo estimuladas. Mas às vezes não tem aquela exatamente, né? A gente não descreveu ali aquela exatamente que o seu aprendiz precisa. Mas você passando pela experiência, você vai conseguir perceber isso. Uma outra ferramenta aqui dentro do Afinando que ajuda muito a gente a organizar o nosso trabalho com o Afinando são as estatísticas. Esse item aqui do progresso, né? A gente vai lá no progresso e vai nas estatísticas gerais. Quando eu vou para as estatísticas gerais, eu tenho alguns gráficos e tabelas que vão me ajudar a direcionar o meu trabalho. Então, essa primeira tabela que eu separei aqui, ó, é uma tabela de todas as jogadas. Aqui aparece todas as jogadas daquele indivíduo por ordem cronológica, da última que foi feita, né, indo para as mais antigas, vamos dizer assim, né? E aqui a gente consegue perceber o horário que o paciente fez, né, que aquele indivíduo fez, o dia que ele fez e o nível e a pontuação. E quanto tempo demorou para fazer aquela execução. Então, olha que interessante aqui, ó. Vou pegar 2 exemplos importantes aqui, ó. O Aliens Visual. O Aliens Visual, ele é um jogo em que a gente envolve a compreensão de texto, a checagem, a memorização dessa compreensão e depois, né, os aliens vão caindo e eu tenho que ter uma atenção visual muito importante e um controle inibitório muito importante. O que é o controle inibitório? Eu não sair clicando sem pensar, né? Eu vou ter várias opções ali, eu posso já ir clicando sem lembrar daquilo que eu tinha que ter, aquele que era o meu foco, né? E analisar aquele foco, ou seja, eu só posso clicar quando eu tiver certeza. Eu tenho que me controlar para executar isso. Então, você vê que são várias habilidades. Eu tenho que ler, compreender, memorizar,
né, rastrear visualmente qual é e ter um controle inibitório para poder ir lá e clicar certeiramente daquilo, e também tem que ter uma coordenação motora. Então, todas essas habilidades estão envolvidas nesse jogo. O que aconteceu com essa minha paciente? Ó, o nível 1 primeiro, ela fez 27 pontos. O nível 2, ela fez 15 pontos. E aí, o que aconteceu? Quando ela veio, isso ela fez na casa dela, né? Ah, eu quero experimentar esse jogo. Quando ela veio para a sessão, antes de começar a jogar, eu fui fazendo todas essas intervenções, pontuando para ela exatamente aquilo que ia ser exigido do cérebro dela, aquilo que ela deveria ter atenção. Então, eu trouxe para ela, olha, você já teve 2 experiências ali que não foram boas pontuações. Vamos checar se todo esse passo a passo você está conseguindo executar? Então, o primeiro passo, porque aqui, olha, esse vermelhinho aqui, para mim, serviu como uma avaliação. Ela experimentou, ela queria testar, experimentou e ela não atingiu o potencial máximo dela. Daí eu falei, olha, então na leitura, né, do que é a informação, por exemplo, depois você vai lá no Aliens Visual para você conhecer. Então, pegue o Aliens que está com, sei lá, com gravata e luva. Então, ela tem que pegar o que está gravata e luva. E ela não fez, ou não checou, ou não memorizou, ou não percebeu que tinham vários que estavam parecidos, mas não era só gravata e luva, por exemplo. Então, antes de começar a jogar, eu passei com ela todas essas habilidades, ou seja, tudo o que ia ser exigido do cérebro dela. E a partir daí, e como que você vai saber isso? Mas, Diana, como que eu vou saber isso? Você vai saber jogando, né? Olhando a ficha técnica, cada jogo tem uma ficha técnica, mas não só olhando a ficha técnica, passando pela experiência. Aí nós checamos tudo. Na primeira jogada, eu fui checando verbalmente com ela. Olha, você memorizou? Ó, só clique em OK se você tiver compreendido. Só clique em OK se você tiver memorizado. Ó, agora você tem que lembrar qual é o alien que você tem que procurar. Você pode clicar em qualquer um? Não. Você vai lá, clique. E aí a gente foi fazendo passo a passo. Na segunda vez, eu pedi para ela memorizar, para ela lembrar tudo que ela tinha que prestar atenção. E a partir da terceira vez, ela foi sozinha e eu só fiquei assim, você lembrou? Né? Você entendeu? Eu fiquei monitorando. E aí ela conseguiu fazer os 100 pontos. Eu posso também selecionar aqui nessa mesma tabela, olha, eu coloquei aqui, ó, caçar, né? Ele já me apresentou todas as vezes que ela jogou o caçado ao tesouro. E olha que interessante, né? Para que ela atinja uma pontuação, por exemplo, de 100 pontos aqui no nível 1, né? Olha quantas vezes ela jogou esse nível 1, começando por uma pontuação baixa, ó, 67, 85, 50, 85, 82. Ó, eu posso até colocar aqui só o nível 1 se eu quiser, ó. Caçada ao tesouro, nível. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, peraí. Caçada ao tesouro, nível 1. Deixa eu ver se dá aqui. Não, alguma coisa eu estou fazendo errado aqui. Aqui, peraí. 1. Ah, enfim. Mas dá para a gente vendo aqui. Alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui na minha busca. Mas dá para a gente ver. Mesma coisa, olha, enquanto ela estava fazendo o nível 1, eu já fui, ó, 85 pontos, ela já pode fazer o nível 2. Acima de 70 pontos, já está apta para passar para o próximo nível, porque às vezes esse desafio do próximo nível vai ajudá-la a voltar no nível anterior. Ela foi e voltou para o nível 1 várias vezes. Eu não preciso eliminar o nível 1 para ir para o nível 2 e depois... Não, eu posso ir trabalhando em conjunto. A partir de 70 pontos, já é um indicativo de que o próximo nível pode ser executado. Tá? Uma outra tabela que a gente pode utilizar com esse mesmo fim é essa tabela aqui de melhor jogada. Aqui a gente tem, né, já em formato de gráfico, né, não é mais tabela, em formato de gráfico, a gente consegue ver justamente isso. Ó. Achei nível hard, fez 70 pontos, já dá para passar para achei nível hard nível 2. E vai trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Tá? E assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, ó, monitor cardíaco nível 1, 50 pontos. Então, ainda não está bom para fazer o monitor cardíaco nível 2, que o desafio vai ser muito maior.
Aqui, pelo menos, tem que atingir 70 pontos para passar para o próximo. Uma outra tabela aí, né, interessante é essa daqui, jogadas por dia, que a gente pode visualizar qual é a frequência das jogadas daquele indivíduo em relação à semana, por exemplo, aqui em relação ao mês. Né? Eu peguei um mês aqui dessa outra paciente, então a gente percebe que ela tem uma boa frequência de jogadas. Isso faz diferença? Faz. É melhor que eu tenha 1, 2 jogos por dia, mas com vários dias na semana, do que ela tirar um dia na semana e fazer vários jogos. Por quê? Aquele dia na semana que ela tira para fazer vários jogos, os últimos jogos, ela já vai estar mais cansada, o cérebro dela já está mais esgotado, porque os jogos eles têm uma exigência muito grande. Agora, se ela vai colocando um pouquinho cada dia, o cérebro está sempre sendo desafiado e sempre atento a alguns elementos que são fundamentais para ele se comunicar melhor, para ele aprender melhor e para ele usar aquela habilidade que ele desenvolveu no jogo já logo em seguida no dia a dia. Então, né, assim, de um modo geral, a gente percebe que dá resultado fazer uma vez por semana só vários jogos? Dá, a gente tem pesquisas que comprovam que sim, que a gente tem resultado. Mas se a gente tiver a oportunidade, a possibilidade de mostrar àquele indivíduo que se ele fizer um pouquinho todo dia, o resultado vai vir mais rápido e com mais consistência, melhor ainda. Então, a gente tem aqui três tabelas, gráficos, né, que a gente pode utilizar para organizar o nosso trabalho e também para mostrar para o indivíduo a evolução que ele está tendo. E agora, então, vamos ver alguns dos jogos do Afinando o Cérebro. Por exemplo, o jogo Aliens Visual. No jogo Aliens Visual, a gente tem 4 níveis de dificuldade e realmente esses níveis de dificuldade vão sendo mais exigidos, né? Assim, vai exigindo mais esse cérebro conforme o nível vai passando. Aqui a gente tem sempre uma oportunidade, por exemplo, de tornar a coisa pior ainda, né? Deixar mais rápido, deixar o Aliens, né, direcionando a atenção de modo, né, mais maluco, aí, diferente. Mas o mais importante é que a gente entenda que a cada nível eu vou tornando a atividade mais desafiadora. Portanto, eu preciso entender as estratégias que eu vou usar. Como eu falei aqui, eu preciso, aqui nesse caso, entender a frase, perceber se eu entendi o que é, memorizar aquilo que eu entendi e só depois clicar em OK. O que acontece muitas vezes? O indivíduo já clica em OK, mal leu e já clica em OK, que é o que muitas vezes a gente faz na nossa vida, a gente não lê direito o que está sendo pedido, ou aquele indivíduo não lê direito, e aí aqui ele vai ver a importância disso. Ele vai ver a importância que se ele não ler com atenção, ele vai ter dificuldade em entender o que é para ser feito. Então eu tenho que checar, não só ler, não só compreender, mas checar. Será que eu lembro sem olhar aqui? Essa é uma estratégia, uma habilidade que ela é importante em vários aspectos da nossa vida. Se a gente pegou, por exemplo, uma indicação de algum lugar que a gente tem que ir, naquele momento que a gente recebe a informação, parece que está muito claro. Se eu não faço esse treino de, peraí, deixa eu ver o que ficou no meu cérebro, deixa eu checar lá o que né, tá de informação ali, para daí eu ir para frente, eu acabo não tendo uma etapa importante da compreensão. E depois eu penso assim, nossa, me deu branco. Na verdade, não deu branco, eu não fiz o processo de compreensão inteiro normal. Capture o alien, amarelo com faixa. Então, aí eu vou buscar o alien e não posso pegar outro. Se eu pegar outro, não vai dar certo. E todos vão caindo aí nessa sequência. Deixa eu pegar um outro jogo aqui, por exemplo, que tem essa característica também, elementos. No elementos, eu tenho o nível 1, que eu vou ter que encontrar grupos que tenham 3 cores iguais ou 3 cores diferentes. Então, por exemplo, eu posso um conjunto, pode ser 3 cores iguais, aqui, ó, esses 3 que são roxos, ou 3 cores diferentes, um vermelho, um amarelo e um roxo. O que eu não posso?
um vermelho e 2 roxos, por exemplo. Então, eu tenho uma regra clara que vai ter que ser mantida na minha memória operacional a todo tempo para que eu consiga executar esse jogo. No nível 2, eu tenho que manter a questão das cores, mas também a quantidade de elementos. Então, ou as cores todas iguais ou as cores todas diferentes, e a quantidade de elementos, todas iguais ou todas diferentes. Esse é um jogo, por exemplo, que ele tem uma característica que eu consigo usar pelo layout dele, de crianças bem pequenininhas até passando por adolescentes, adultos e idosos. Eu tenho uma facilidade, a Ingrid também tem uma facilidade de usar todos os jogos Afinando o Cérebro com todas as idades. Por quê? Por mais que o layout seja mais infantil em alguns jogos, o contexto, ou seja, aquela exigência da habilidade, para aquele indivíduo é um desafio. Se a gente está indicando, é porque é um desafio. Então, a gente consegue fazer com que ele perceba o valor e a importância. Mas a gente também tem jogos aqui no Afinando o Cérebro que tem essa característica aqui, ó, que a gente chama que são jogos lit, né? E esses jogos lit, eles têm um layout mais clean e, portanto, que atende às vezes aquela pessoa que, né, não gosta do layout infantil. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o menu gourmet, ele é o mesmo jogo que o restaurante. Só que o restaurante, ele vai ter um layout mais desenhado. Não acho que é um infantil, não, mas ele é mais desenhado. E o menu gourmet, ele tem um layout aí mais sério, né? Então aqui... eu vou querer uma batata frita e um macarrão e um suco de uva. Ó, batata frita, macarrão e suco de uva. Diana, não entendi isso. Então, aqui a gente pode ouvir, por exemplo, no nível 1, você pode ouvir aí quantas vezes você quiser, e são três pedidos. No nível 2, são 4 pedidos. E no nível 3, são 6 pedidos, sendo que são 2 pessoas pedindo e vindo a informação em orelhas diferentes, ou seja, o desafio já é muito maior. Uma coisa que nem todo mundo sabe, que ajuda a organizar o nosso trabalho também, é a questão das configurações. Vários jogos têm esse acesso às configurações e, portanto, você pode deixar o jogo mais fácil ou mais difícil de acordo com o seu desejo ali com aquele indivíduo. Um outro jogo que é muito interessante e que trabalha, olha, atenção seletiva, nomeação, leitura, velocidade de processamento e controle inibitório, é o jogo Cores. Nesse jogo, ó, eu tirei a música aqui em configurações para eu conseguir falar junto, mas ela tem uma música super legal, ó, né, de baladinha aqui, e que dá para a gente trabalhar. E são 5 níveis de dificuldade realmente crescentes em relação à dificuldade. E o nível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar. Quando ele falar palavra, eu tenho que clicar. Opa, clicar. Olha que trava-língua. Eu tenho que clicar na palavra que está escrita lá. Eu tenho que ler a palavra e ir então para o balde que tem a mesma cor da tinta que a palavra que está escrita. Ah, e se for cor? Se ele falar cor, eu vejo qual tinta foi escrita a palavra, qual é a cor, né, que está escrita ali da canetinha, e aí sim eu clico neste balde. Então aqui, ó, eu tenho também um tempo. Cor. Ó, cor. A cor aqui é azul, ó. Então eu clico no azul. Cor. Cor. A cor é a laranja que foi desenhada aqui. Então eu clico na laranja. Palavra, eu tenho que ler. Preto. Clico no preto. Palavra. Palavra, ó, vermelho. Eu vou no vermelho. Cor. Cor. É a cor que está desenhada a canetinha. Só que para isso, o indivíduo tem que lembrar, né, desse detalhe aí, né, do que ele tem que lembrar para poder fazer. E ele tem que ser orientado em relação a essa ação. Então, são jogos que vão trabalhando com algumas habilidades específicas e ampliando o nível de dificuldade. Vai trazendo mais elementos, ou seja, não tem que prestar mais atenção só em uma coisa, tem que prestar atenção em mais do que uma coisa ao mesmo tempo, que é o que acontece na vida real. Então, para que você possa organizar o seu trabalho com Afinando o Cérebro,
né? Um ponto importante é você lembrar de passar pela experiência em cada jogo e nos diversos níveis. Primeiro, que você vai trabalhar o seu cérebro. Segundo, que você vai ampliar sua percepção sobre tudo aquilo que o jogo trabalha. E também vai poder perceber quais são as intervenções que você precisa fazer para ajudar o outro a resolver aquele problema cerebral que o jogo ou a atividade está trazendo. Depois, nós temos as estatísticas. As estatísticas são grandes aliadas na nossa organização do trabalho, porque a gente vai vendo ali o que o paciente, ou o atendido, ou seu aluno já venceu e o que ele precisa vencer ainda. E se está muito difícil, às vezes não adianta insistir sozinho, ele vai precisar da sua intervenção ou de um outro jogo mais simples que possa atingir aquela mesma habilidade de uma maneira mais simplificada. E, por fim, você utilizar níveis, porque os níveis vão graduando a dificuldade e as configurações. Eu espero que você coloque a mão na massa, conheça todos os jogos, e para conhecer, basta ter o seu plano Premium, que ele dá acesso a todos os jogos e você ainda pode linkar usuários ao seu cadastro ali, direcionando para eles as atividades que são as mais interessantes. Se você ainda não conhece o Afinando o Cérebro, não conhece essa maravilha, eu te convido a fazer um cadastro, que é gratuito, tá? Então, se faz o seu cadastro, não vai ter acesso a todos os jogos, mas vai conhecer vários dos jogos que eu estou colocando aqui e cada mês esses jogos vão mudando, tá bom? A gente vai deixar o link do Afinando o Cérebro aqui na descrição desse vídeo. E se você conhece outros profissionais que usam também o Afinando o Cérebro como você, ou que ainda não usam, manda esse vídeo para eles, compartilha, porque aí mais pessoas podem ter acesso a essa ferramenta que é comprovada cientificamente, que realmente muda o cérebro do ponto de vista principalmente processamento auditivo, memória, atenção, linguagem e aprendizagem e comunicação como um todo, tá bom? Espero você no próximo vídeo aqui do canal. Aproveite que tem muito conteúdo por aqui. Até mais. Tchau, tchau.